Fala galera do Indência Studio, estamos hoje aqui com mais uma Dicas do Indência e hoje estou trazendo para vocês um assunto muito polêmicos aí, Ricardo, bota aí ó, polêmicas. Hoje a gente vai falar aí sobre aqueles alunos, sabe aquela galera, Ricardo, que fica enrolando para ir para aula de dança, você chama e sempre dá uma desculpa. Hoje eu vou quebrar aí as piores desculpas aí da galera e eu vou quebrar elas, quebra aqui, ó, pega aqui as desculpas e vou quebrar elas aqui para você dar essas respostas para o seu amigo que enrola para fazer aula de dança. Então, simbora comigo que é sucesso. Então, vamos lá. A primeira desculpa aí é o quê? Falta de habilidade. Muita gente tem medo de iniciar suas aulas de dança por falta de habilidade. Mas acredite, galera, ninguém nasceu dançando. A dança é uma atividade física, uma atividade motora aí que trabalha coordenação motora. E toda atividade física que trabalha coordenação motora, que trabalha desenvolvimento motor, tem um processo de aprendizagem. Então, cada pessoa tem um processo de aprendizagem motora diferente. Então, existem algumas pessoas que têm uma facilidade de aprendizado motor mais do que outras. Por quê? Por exemplo, às vezes a infância influencia bastante, porque às vezes na infância a pessoa jogou bola, às vezes a pessoa soltou raia, jogou bila, subiu em árvore, correu na rua, ou seja, ela tem um repertório motor maior do que uma criança que passou a vida toda jogando videogame, ou então só escrevendo, lendo, fazendo pinturas. Então, aqui a gente tem aqui desenvolvimento de coordenação motora diferente. Provavelmente a criança que passou a vida inteira escrevendo, pintando, jogando videogame, vai ter uma coordenação motora fina melhor que uma criança que jogou bola, que correu na rua, que soltou pipa, que sabe aquele menino danado, ele vai ter um repertório motor maior. E isso faz toda a diferença durante nossa vida adulta. Principalmente quando a gente continua ou não fazendo atividade física. É igual a academia, Ricardo. Quando a gente chega no primeiro dia da academia, a gente não sabe fazer nada. Fica todo torto fazendo uns aparelhos que a gente não sabe. Bota aí umas pessoas fazendo uns exercícios bem esquisitos agora. Fazendo esse exercício desse jeito, tudo torto, sem saber o que é que vai, para onde é que vai, como é que faz. E aí, com o passar do tempo, essas pessoas vão ali com o auxílio de um professor, de uma pessoa que entende melhor, desenvolvendo cada vez melhor a execução daquele exercício até elas conseguirem fazer 100% corretamente. E na dança, gente, não é diferente. Existem passinhos que vocês vão ter mais dificuldade de fazer e outros que vão ser mais fáceis de fazer. Então, o mais importante é você não parar de se mexer. Você fica fazendo o passo mesmo fazendo ele errado. Por quê? Com o tempo, com a prática motora, você vai desenvolver cada vez mais a sua coordenação e, consequentemente, vai começar a aprender as coreografias de forma mais fácil. Eu garanto para vocês que toda pessoa que começa a fazer aula, conforme vai aprendendo coreografias novas, vai ficando cada vez mais fácil pegar coreografias novas, porque os passos começam a se repetir, os estilos começam a se repetir, então aquela falta de habilidade que impedia você de fazer aula de dança vai começando a deixar de existir. Então já comecei aí quebrando esse principal desculpa aí da galera que diz que não faz aula de dança. E o segundo tópico desse vídeo, gente, é vergonha ou constrangimento. Muitas pessoas têm vergonha de entrar na sala de dança ou se sentem constrangidas de achar que vai todo mundo pro lado e ela vai sozinha para o outro, como acontece aí, tem um vídeo clássico, né, que é de uma senhorinha fazendo aula de zumba, todo mundo vai para o lado e a senhorinha vai para o outro. Só que tem um segredo nisso aí que eu vou contar para vocês agora. O mais importante não é você acompanhar a aula de dança, acredita, Ricardo? O mais importante é você se divertir e continuar ali tentando executar os passos de qualquer jeito. É exatamente o que eu estou falando, de qualquer jeito. A gente vai para a aula de dança para se divertir. O intuito principal ali é ter um momento ali de liberdade, um momento onde você vai expressar ali o seu dia, desestressar. Então, a dança tem esse objetivo aí principal e, de forma secundária, você acerta a coreografia e, de forma terciária, você queima ali umas caloriazinhas ainda de quebra por conta de ser uma atividade física bacana. E tem mais um segredo nesse ponto que é o seguinte, você acha que tá todo mundo olhando para você, porém, tá todo mundo ali na aula, fazendo aula, tentando descobrir qual é o lado direito, qual é o esquerdo também. Então, não fiquem preocupados achando que está todo mundo olhando para você. Está todo mundo olhando para o professor, porque se a pessoa para de olhar para o professor, ela também não vai conseguir executar a coreografia. Eu sei por experiência própria. Quantas vezes eu estou dançando aqui uma coreografia com a minha turma, que eu acho que todo mundo já sabe, e aí eu paro de dançar, ou então eu mudo de canto, e aí todo mundo erra a coreografia. Isso é muito comum de acontecer. Por quê? Porque as pessoas são habituadas ali a estar dançando sempre olhando para o professor na aula de dança. Então, principalmente nas aulas coletivas, né, de fit dance e tal, que é a minha especialidade. Então, já quebra também essa objeção do constrangimento e da vergonha. É super normal, tá, gente? Errar, dançar desajeitado no começo e errar pro lado do outro.
O próximo ponto aqui, gente, é as pessoas dizer que não aguenta fazer a aula. Quantas vezes você não já ouviu isso, hein, Ricardo? Eu escuto direto, a pessoa dizendo, eu não aguento não. Se eu for me mexer igual esse professor aí, eu vou ficar toda quebrada. Se eu for dançar e entrar no meio dessa aula, eu vou ficar toda esculachada, não vou conseguir dançar, nem me levantar no outro dia. Só que a verdade é o seguinte, na aula de dança é uma aula super democrática. Ou seja, você pode começar no seu ritmo. Não é porque o professor está se quebrando na swingueira, na quebradeira do negão, faísca massacre, que você também tem que ir na mesma vibe do professor. Você vai no seu ritmo. Às vezes o professor está dando gás porque ele quer motivar a turma, quer jogar a energia da aula lá para cima. E aí você não pode ficar se comparando com ele. Então, cada um tem o seu ritmo. E se você não aguenta fazer a aula toda, não tem problema nenhum. Dança uma música, 2 músicas, 3 músicas, vai aumentando de pouquinho, vai aumentando de forma gradativa, que aos poucos, daqui a pouquinho você está aguentando fazer uma aula inteira. Então, não tem desculpa. Você dá uma paradinha, você avisa até o professor para também não ficar uma situação chata, né? E aí fala, professor, é porque o meu condicionamento não é muito bom, eu vou dançar um pouquinho, depois eu paro, depois eu volto, depois eu retorno. E isso é muito comum de acontecer também. Eu tenho vários alunos que às vezes tem algum problema até de, por exemplo, problema cardíaco, ou então tem pressão alta, esse tipo de situação, elas chegam para mim e comunicam, professor, se eu sentir que a aula está muito pesada, eu vou dar uma pausa, vou recuperar e aí depois eu retorno. Isso é super comum de acontecer. Então, se você não tem condicionamento físico, esse é o motivo pelo qual você deve fazer aula de dança. Então, se você acha que você não deve fazer aula de dança porque não tem condicionamento, é exatamente o contrário. Você tem que ir para ganhar condicionamento. Então, fica essa dica aí para vocês. O quarto ponto aí é tempo e dinheiro. Hoje, gente, não existe mais essa aí de tempo e dinheiro. Por quê? Porque existem várias opções de você fazer aula de dança. E além disso, dança não é um desperdício. A dança é um investimento na sua saúde física e na sua saúde mental. A gente gosta sempre de dizer, dance todos os dias, porque dançar faz bem para o corpo e para a mente. Por que que a gente fala isso? Porque a dança, ela libera vários hormônios do bem-estar. Durante a aula de dança, eu duvido que você consegue pensar nos seus problemas, você libera aí toda a sua ansiedade, toda a sua tristeza, tudo na aula de dança. É uma excelente forma de se expressar, além da sensação de bem-estar de estar com outras pessoas felizes. É uma vibe de energia, uma troca de energia boa, muito grande na aula de dança. Ou seja, não é desculpa para você não ir para a aula de dança a questão do dinheiro. Por quê? Vou dar outros exemplos aqui para vocês. Existem aulas aí até online, como o nosso Dancer Club, né, não, Ricardo? Por apenas R$ 29,90, gente, é mais barato que uma pizza. Você consegue fazer aulas todos os dias, de segunda a sexta. E se você não tem dinheiro para investir no Dancer Club também, existem as nossssas aulas do Indência aqui gratuita. Todo dia a gente posta vídeo aqui para vocês, de passo a passo, onde vocês podem fazer essas aulas e se divertir também. Não impede nada. Então, fica essa dica aí, a questão de tempo e dinheiro não é desculpa para você não fazer aula de dança. Tem várias opções aí, eu tenho certeza que no seu bairro também deve ter aula de dança. E hoje, por exemplo, aqui em Fortaleza você encontra até de R$60, mensalidade de aula de dança presencial 2, 3 vezes por semana. Então, fica essa dica aí para você, não é caro investir na sua saúde mental e física. E o quinto ponto, gente, é medo de não gostar, que eu não consigo compreender. Como é que você tem medo de não gostar se você nem experimentou? Então, o mais importante é você ir, tentar, e se você não gostar, não tem problema nenhum, a gente não vai ficar com raiva de você. Beleza, a gente vai sim, né? Peraí, Kel. Se você não gostar da aula de dança, gente, não tem problema nenhum. Pelo menos você vai ter uma história muito engraçada do dia aí que você ficou parecendo o Naldo. Mostrei o Naldo e o Chris Brown, Ricardo. Vai. Muito bom tudo. Deixa eu ver. Como você vai arrepiar. Além de, mais uma vez, dança é prática. Quanto mais você for para aula de dança, mais você vai desenvolvendo e mais você vai gostando também. Ninguém é obrigado a gostar de nada, porém, eu duvido que você aí fazendo um mês de aula de dança frequentemente, no final desse mês você não goste, no final das contas. Então fica esse desafio aí para vocês, façam 30 dias de aula de dança. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. O intuito desse vídeo aqui é motivar pessoas que talvez estão pensando em fazer aula de dança, ou então tentaram fazer alguma vez e desistiram a voltar a fazer aula de dança. A aula de dança é muito bom, faz bem para o corpo, faz bem para a saúde mental, faz bem para a saúde física. Então, pratiquem dança todos os dias. Essa é uma das dicas principais que eu quero trazer aqui nesse vídeo. E se você tem alguma história aí motivacional aí, que eu sei que tem várias, porque eu escuto vários alunos de, por exemplo, eu era a aluna mais tímida, depois de um mês eu estava lá na frente brigando pelo espelho. Acontece bastante. Então conta aqui nos comentários pra gente aí se tem alguma história dessa aí.
que aconteceu com você, ou então se você conhece alguém que é do jeito que eu falei aqui no vídeo. Se inscreve no nosso canal, deixa um comentário bem bacana se vocês estão gostando aqui desses vídeos de dica. Até a próxima e tchau, valeu galera!